Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Beijo no escudo da nova armadura, já adquirida, tá aqui, ó. Adquirida ontem, muito provavelmente é com ela que eu vou partir para a batalha de logo mais. Já viram que eu tô motivado, né? Tô empolgado, já acordei assim e vou gravar um vídeo aí que vai te deixar mais esperançoso aí para o jogo de logo mais, para que a gente consiga uma virada histórica em cima do nosso arquirrival e conquiste o bicampeonato. Mas antes de falar sobre os motivos aí que me levam a acreditar nessa virada, já vou pedindo para você se inscrever, quem não está inscrito, dá essa força aí pro canal. O canal merece, o canal tá maneiro demais, tá bombando. Compartilhe os vídeos aí nos grupos de WhatsApp para dar aquela força para divulgar e a rapaziada conhecer o trabalho. Manda ver no like, ó, não custa nada, é só clicar no joinha que aparece aí. E manda ver nos comentários também. Já mostrei aqui para vocês, já falei e vou sempre falar que é muito importante essa interação com vocês através dos comentários. E os comentários também ajudam demais o canal a crescer. Beleza? Então vamos embora fluminenciar. Vou falar para vocês aqui alguns motivos para que você se motive, para que você acredite nessa virada. Lembrando que o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 2-0 e necessita de pelo menos fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Se vencer por mais 2 gols, é campeão, é bicampeão carioca. Então vamos lá. O primeiro motivo que eu digo a vocês que me faz acreditar nessa virada do Fluminense é Mário Bittencourt. E aí você deve estar se perguntando, Mário Bittencourt, o que o Leandro está falando? Ele está maluco? É o presidente do Fluminense, o cara sequer entra em campo. Pois é, senhores. Desde que o Mário assumiu o Fluminense, o rendimento da nossa instituição nos clássicos é simplesmente avassalador. O Mário, ele tem uma característica que, na minha opinião, difere ele dos outros presidentes de clubes, que é a seguinte: o Mário foi e é um torcedor raiz. O Mário é aquele torcedor de arquibancada. O Mário, por mais que ele tenha que ser profissional nas suas decisões, tudo relativo ali à administração do clube, ele tem um lado torcedor dele muito forte. Não à toa a gente já viu o Mário batendo boca com o dirigente do Flamengo em Fla-Flu, porque ele tem essa aura de torcedor muito forte dentro dele. E a galera somente diz que o Fluminense melhorou nos clássicos por conta do Mário, mas não faz ideia do porquê. E eu vou dar um motivo para vocês aqui. O Mário incendeia os jogadores na pré-eleição, tá? Pode apostar, e eu sei disso porque eu faria isso também, tá? Se eu fosse presidente do Fluminense. A pré-eleição para os jogadores num clássico, antes de um clássico, é feita pelo treinador e tal, pela rapaziada ali, mas com certeza o Mário entra nesse circuito e mostra, transparece, transmite para os jogadores a importância dessa instituição aqui entrar no clássico com sangue nos olhos e vencer. Desculpa, ainda estou gripado. Então eu acredito muito que o Mário vá incendiar os jogadores, no bom sentido, claro, porque além de ser presidente, ele é um torcedor ferrenho da instituição e o discurso dele vai contagiar em muitos os jogadores para que entrem com total afinco nessa decisão para conseguir o resultado. Confio muito no Mário nessa questão. Além, claro, de dar os parabéns para ele por manter salários em dia, por manter os principais jogadores do Fluminense para essa temporada e por trazer excelentes jogadores. Mário, conto com a sua preleção inflamada para que você incendeie os jogadores do Fluminense nessa decisão, beleza? O segundo fator é Fernando Diniz. É isso aí, Fernando Diniz. Nós temos um técnico hoje cobiçado por todos. A América do Sul está falando dele. Fluminense anda aí nos canais para saber o que estavam falando sobre o Flusão. Vi comentaristas do Peru, da Argentina, de vários países falando do nosso treinador. É um treinador que está sendo observado para a seleção brasileira. Espero que não vá, só após o final do ano, quando ele conquistar os títulos que tem que conquistar com a nossa camisa. E o Fernando Diniz é um fator muito positivo para essa decisão, apesar dele não estar na beira do gramado.
mas podem apostar que ele vai preparar o time da melhor forma, vai escalar o time da melhor forma, vai mexer no time da melhor forma, porque o Fernando Diniz é um treinador que, apesar de ser muito bem falado, ele não tem títulos. Então vocês imaginam a cobiça que o Fernando Diniz está nessa taça de campeão carioca. Vai ser o primeiro título de verdade dele. Não desmerecendo a Taça Guanabara, mas o título carioca é um título de peso, muito mais do que a Taça Guanabara. Ainda mais sendo vencida sobre os nossos arquirrivais. Então eu tenho certeza que o Diniz vai fazer um discurso inflamado. Os jogadores vão se doar em campo demais para dar essa conquista para o professor deles, para o cara que é tão importante na carreira deles, como eles mesmos falam aí nos programas que vão, nas entrevistas. E eu conto muito com o fator Fernando Diniz para que o Fluminense exiba um grande futebol e conquiste esse título que a gente quer tanto e que ele mais ainda quer, porque, repito, ele é um grande profissional, muito elogiado, mas ainda não tem um título de expressão na sua prateleira. O terceiro fator é um cara que eu sou fãzaço do cara, muito fã mesmo. Para vocês terem ideia de como eu sou fã desse cara, eu vou fazer aqui, ó, vou virar, tá? Acho que dá para vocês verem ainda. Acho que vocês conseguiram ver. Quem não viu, se não deu para ver, minha camisa eu coloquei o número 21 e escrevi John Arias. Craque, cracaço, diamante negro que o Fluminense descobriu na Colômbia. Esse cara no último Fla-Flu veio após uma maratona de viagem. Ele foi disputar amistosos na Ásia, mais precisamente Japão e Coreia do Sul. Chegou exausto. Qualquer outro jogador se pouparia, ele não se poupou, ele foi pro jogo. Ainda assim fez uma exibição boa, porém a gente sabe que ele pode muito mais. E para esse jogo, esse cara vai estar 100% e podem apostar que ele vai arrebentar, vai estraçalhar. A defesa do Flamengo vai ter muito mais trabalho do que teve no último jogo, porque ele estava exausto. Cara, eu sou muito fã dele, do futebol, tá? Futebol vistoso, espetacular, de velocidade, de dribles, de passe, de inteligência. Mas e ele agrega aquilo que qualquer torcida do mundo é apaixonada. Raça, disposição, sangue, alma dentro de campo. O Arias se doa 110%. E eu acho isso espetacular, porque ele é um jogador muito técnico. E geralmente você vê um jogador esbanjando raça quando ele não tem muito recurso. Então ele compensa na técnica. O Arias ele tem recurso demais, é um craque e ele agrega raça. O pessoal falava muito isso do Romerito, que era um craque que dava o sangue dentro de campo. Então o fator John Arias para mim é importantíssimo para o jogo de hoje. Se esse cara estiver inspirado, se cuida, Flamengo. E tem tudo aí para o Flusão conseguir um grande resultado. O outro fator, Germancano. Passou em branco no último confronto, mas, meu amigo, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Com certeza, Germancano vai deixar a marca dele e eu confio muito no poder de fogo do nosso argentino, do nosso rifle de última geração argentino, né, de altíssima precisão, para fazer os gols necessários para que a gente conquiste o bicampeonato. E ainda tem mais um elemento extra aí. Ele e o John Arias têm um entrosamento perfeito. Seria aí o casal 20 do século 21, né? Um casal 20 made in Sul-América, made in América do Sul. A gente teve a Assis Washington lá atrás, agora a gente vê Germancano e o Arias num entrosamento bizarro. Aquele segundo gol contra o Sporting Cristal mostra muito isso. O Arias já sabia onde o Cano ia estar, o Cano já sabia onde se posicionar para receber a bola do Arias e o passe saiu perfeito para que ele concluísse com aquele arremate mortal dele e fizesse o segundo gol, o gol da virada. Então o efeito Germancano, o elemento Germancano me faz ter muita confiança que a gente vai conseguir fazer os gols necessários, assim como o entrosamento dele com o John Arias, para que a gente conquiste o bicampeonato. O próximo elemento, próximo fator, Marcelo. É isso mesmo, Marcelo. Estreou de forma forçada no último jogo. As consequências do que aconteceu aí, contusão do Martinelli e tudo mais, acabaram levando o Marcelo a fazer uma estreia forçada e que estreou bem. Muito senso de colocação, de posicionamento, saber a hora certa de atacar, de defender. E é um cara que, além de agregar qualidade ao nosso time, o outro lado, meu amigo, quando vê um cara desse entrando, fica bolado. Não tem jeito. É uma lenda que está entrando em campo. E aí,
vem aquilo que eu acho mais importante. O Marcelo agrega uma bagagem absurda ao elenco do Fluminense nessa decisão de hoje. Um cara que conquistou, só de Campeonato Espanhol ele ganhou 6. Champions ele ganhou 5. Seleção brasileira, Copa do Mundo. Então ele agrega um espírito muito vencedor à equipe do Fluminense. A gente precisa muito disso hoje, de espírito vencedor. E um cara que tem muita estrela, né, meu amigo? Olha como o Papai do Céu está sendo generoso com a gente. Muito provavelmente numa situação normal, o Marcelo não jogaria hoje, ficaria ali no banco no máximo. Mas Papai do Céu mexeu ali com as peças, né, no tabuleiro dele e colocou Marcelo nessa decisão para jogar. Então, só posso esperar coisa boa. Então, o efeito Marcelo também é um fator para a gente acreditar muito nessa virada e no bicampeonato hoje. Um outro fator é a torcida do Flusão. Uma torcida espetacular. Na minha opinião, a melhor torcida do Brasil, que apoia o jogo inteiro, que é incansável, que tem um repertório infindável de música e um repertório de altíssima qualidade. Não à toa, nossa torcida é imitada aí por várias torcidas do Brasil nas canções que a gente produz aí na arquibancada, que são canções lindas, são canções que são motivadoras, canções que pegam assim, que, como é que eu vou dizer, que são de fáceis execução. Então a torcida canta ali a mesma música o tempo todo, repete durante minutos e incendeia o Maracanã. E o fator torcida do Flusão vai ser muito importante hoje para que a gente empurre nossos guerreiros para essa virada histórica. Então eu acredito muito nesse fator torcida do Fluminense para que a gente, junto com os jogadores, busque esse bicampeonato. E o último fator que eu enumerei aqui, o elenco do Fluminense. Tem muitos jogadores qualificados, muitos jogadores campeões, até mesmo os mais jovens. Então são jogadores acostumados com decisões, jogadores que gostam de levantar taça, e eu tenho certeza que vão dar a alma dentro de campo para buscar essa virada. Já começa pelo gol. A gente tem uma lenda no gol, o Fábio, levantador de taças nato. Só faltou a Libertadores na carreira dele, o resto o cara levantou tudo. Na zaga você tem o Nino, que já foi campeão pelo Fluminense e foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Sensacional. Nino era o zagueiro campeão olímpico, titular da seleção, conquistou o bicampeonato olímpico, né, nas Olimpíadas agora do Japão. Do lado dele ele tem David Braz, Felipe Melo, Manuel e quem é o outro? David Braz, Felipe Melo e Manuel, os três. Todos levantadores de taça, todos multicampeões. Manuel, David Braz, Felipe Melo, então nem se fala. Na esquerda, Marcelo, já falei. Aí você tem no meio ali o André, um menino, um jovem, né, que está iniciando a carreira dele, mas já levantou taça com o Fluminense. Você tem o Alexander, que levantou inúmeras taças na base. Inclusive, ele era daquela geração dos sonhos que ganhou do Atlético Paranaense na final do Campeonato Brasileiro Sub-17, junto com o Kaique, Metinho, enfim, timaço. E aí você tem Paulo Henrique Ganso, que eu não preciso nem falar o currículo do cara aqui, né? Já ganhou tudo, inclusive Libertadores. Ganso só não ganhou brasileiro, ganhou Copa do Brasil, Libertadores. Você tem ali mais quem? O Keno, recentemente, levantou taça com o Palmeiras, com o Galo. Enfim, é um elenco muito qualificado, de muita qualidade técnica, e um elenco muito vencedor. Acostumado a levantar taça, acostumado a decisões. Então, todos esses fatores somados, Mário Bittencourt, Fernando Diniz, John Arias, Cano, Marcelo, torcida do Flusão e jogadores qualificados e campeões, me levam muito a crer que o Fluminense hoje vai fazer uma grande exibição e conquistar um resultado histórico, uma virada histórica e levantar o bicampeonato. Concorda com o que eu falei? Acha que há mais elementos aí que a gente possa acrescentar que nos leve a acreditar nessa virada? Discorda de algum que eu falei? Então manda ver no comentário aqui, porque além de você expor sua ideia e abrir a minha mente também, mantendo uma interação comigo, você também ajuda o canal a crescer, porque o YouTube divulga cada vez mais os nossos vídeos com os comentários, beleza? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus, rumo ao Maracanã e até o próximo vídeo.